Você procurou um médico para emagrecimento e ele te disse maravilhas sobre o Ozempic, o Mounjaro e talvez o Wegovy. O que talvez ele não tenha te contado é que isso aí pode implicar em vários riscos, inclusive acabar com a sua vida sexual. É o que mostra um estudo recente publicado que eu vou mostrar para você. Meu nome é Paulo Meneguinho, sou médico urologista, atendo na região de Campinas, sou especialista em saúde sexual. E para você que não é de Campinas, eu atendo também por telemedicina para todo mundo. Esses medicamentos foram uma revolução no tratamento tanto da obesidade quanto do diabetes. E eles se mostraram a forma mais eficaz, não cirúrgica, para o controle dessa doença. O que ocorre é que o uso está sendo banalizado e as pessoas acabam comprando esse medicamento com aquela fantasia de se tornarem bonitas e saudáveis, mas muitas vezes não sabem que muita coisa está por trás do uso desse tipo de medicamento. Como urologista, na minha prática clínica, eu atendo milhares de pacientes, centenas de pacientes, e muitos deles fazem uso desse tipo de medicação. E alguns já relataram algumas coisas com relação à parte sexual. E na internet a gente não costuma ver urologista falando sobre esse tipo de remédio. Na obrigação de te trazer esse tipo de conteúdo, eu fui pesquisar na internet se tinha alguma relação baseada no que eu havia observado no consultório. E eu vi que tem muita gente estudando esse assunto. Cuidado! Esse remédio ele pode ser o herói, mas ele também pode ser o vilão da sua vida e estar acabando com a sua vida sexual. Em 2024 foi publicado numa revista internacional, The Journal of Impotence Research, um estudo que pegou 3.094 pacientes, ou seja, um estudo relevante em questão de número, de pacientes obesos não diabéticos, entre 18 e 50 anos. E esses pacientes eles foram divididos. Pacientes que estavam usando o Wegovy ou o Ozempic e pacientes que estavam usando o placebo, ou seja, medicamento que não faz efeito, só para simular o uso de um medicamento. E compararam a frequência do diagnóstico de impotência sexual, que é a dificuldade de ter ou manter ereção, ou até mesmo o uso dos inibidores de fosfodiesterase, que é o Viagra ou o Cialis. Observaram um número muito curioso e um número desanimador em relação ao que se sabia e se esperava do Ozempic, porque outros estudos mostravam uma resposta diferente desse novo que veio para revolucionar o assunto. E eu vou te passar todos esses números desde que você esteja inscrito aqui no canal. Isso é essencial para o criador de conteúdo e para que eu possa criar mais conteúdo como esse. E além de estar inscrito, mostra que você se inscreveu e coloca aqui, ó, eu quero mais, nos comentários, que aí eu vou produzir mais conteúdo como esse. Esse estudo, ele mostrou uma incidência maior de impotência sexual com um mês de uso nesses pacientes que estavam usando o Ozempic com relação àqueles que estavam usando medicamento que não tem validade, que não funciona, ou seja, comparados com os que não estavam usando. Os valores, ainda que pequenos de forma absoluta, mas com relação à comparação, com risco relativo de 4,5 vezes dos pacientes que estavam usando o Ozempic ou não, ou seja, 4,5 vezes mais chance de você desenvolver impotência sexual usando o Ozempic. Um outro dado interessante foi com relação à testosterona. Esse risco relativo é de 1,5 dos pacientes que usam o Ozempic em relação aos que não usam, com relação à testosterona, ou seja, a testosterona diminuiu nos pacientes que estavam usando o Ozempic com relação aos que não estavam. E o que é interessante disso para que você que está usando o Ozempic ou que pretende usar algum remédio de emagrecimento deve saber? Antes desse estudo, haviam outros publicados que melhorariam a função sexual e melhorariam a testosterona. Em qual deles a gente deve confiar? A minha análise desse estudo é que, baseado no que eu já imagino da minha prática clínica e que eu observo nos pacientes, a redução drástica de peso pode sim levar à deficiência de uma série de nutrientes que são responsáveis tanto pela produção de testosterona quanto da performance sexual. O emagrecimento rápido, inclusive, não é saudável. Ele está associado à formação, por exemplo, de pedra na vesícula. Pacientes que fazem cirurgia bariátrica, normalmente, um ano depois, tem que tirar a vesícula, porque formou pedra. Aquele colesterol que é produzido da queima da gordura, os sais biliares, são um exemplo de que o emagrecimento ele também
nas fases iniciais pode causar algum tipo de problema. E com relação à saúde sexual, esse estudo mostrou que com 1 mês de uso é observado sim uma piora da potência. Esse é um estudo retrospectivo, não é um estudo prospectivo, ou seja, ele não tem tanta validade, ele não pode ser considerado uma verdade, mas ele pode indicar que os pacientes estejam desenvolvendo impotência no início do uso. A minha crítica é que ao longo do uso, um uso mais prolongado tenderia a ter um benefício e não um malefício, mesmo nesses pacientes que pioraram no começo. Na minha opinião, seria um piorar para depois melhorar, porque é sabido que o paciente mais magro ele tem níveis sim de testosterona mais altos e, além disso, uma diminuição da inflamação no organismo e dos entupimentos de forma geral, diminuindo o risco cardiovascular. Ou seja, a obesidade ela já é conhecida como um fator inflamatório e de lesão endotelial, o que dificulta o sangue chegar no pênis, por exemplo. Então, a longo prazo, a obesidade é um fator de risco já conhecido para a impotência, assim como o diabetes e assim como outros fatores de má qualidade de vida, como má alimentação e falta de atividade física, o que tudo isso pode ser incentivado por um medicamento que ajuda sim você a emagrecer. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like aqui e eu quero que você nos acompanhe nesse outro vídeo aqui, ó. Com 1 comprimido por dia você consegue subir sua testosterona lá para cima. Um abraço.